Deus, Ele ouve o seu choro e Ele vê as suas lágrimas. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui hoje para falar de um rei que vai nos inspirar nesse dia. Eu vim aqui nessa pequena igreja, numa comunidade praiana, para arrumar as cadeiras, para arrumar a iluminação, e aí eu estou bem à vontade aqui de boné para falar com vocês nesse momento sobre esse rei. Um rei, gente, que foi muito grande. E eu não vim aqui falar de Davi, não vim aqui falar de Salomão, eu vim falar de Ezequias. Mas antes de falar do rei Ezequias, eu queria que a gente fosse ali no Sermão do Monte, logo no capítulo 5 de Mateus. Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito? Odeie os seus inimigos. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, olha, não, orem pelos que te perseguem, para que assim mostrem que sois filhos do Pai que estás no céu. Mas ele vai continuar com uma frase que essa eu quero que você pegue nesse momento. Ele vai dizer assim, pois o sol nasce para todos, tanto para os bons como para os ruins. Decore isso. Os momentos ruins, porque ele não está falando do sol, ele não está falando da chuva literalmente. O que ele está dizendo é, gente, quando cai a chuva, ela cai sobre bons e sobre ruins. Quando nasce o sol, está sobre bons e está também sobre os ruins. Ou seja, todos nós passaremos por problemas, por tribulações, mas também por momentos bons. E aí eu quero entrar na história do rei Ezequias. Porque por volta de 40 anos de idade, ele estava no auge. Ele estava tranquilo, as finanças boas, as guerras acabaram e a gente precisa ter muito cuidado com a tranquilidade. Sabe, gente, dando uma volta lá atrás no tempo, no início do reinado de Ezequias. Ali o povo estava abandonando o Senhor, só queria servir as suas vontades. Até que veio o rei Ezequias. O rei Ezequias agradava o Senhor de todas as maneiras. Aos 25 anos, ele foi posto rei de Israel. E o Senhor lasca elogios para ele. O Senhor diz que ele destruiu os altares idólatras. Ezequias, ele conheceu a graça num tempo de lei. Vocês sabiam que ali tinha as festas dos pães sem fermentos, a Páscoa judaica. E até ali, gente, ninguém fazia mais. As pessoas abandonaram o Senhor. E Ezequias disse assim, não, vamos fazer a Páscoa. Imagine, na época da Arca da Aliança, aquela pessoa que tocou na arca indignamente, Deus fulminou, matou. E agora Ezequias, ele ia fazer uma Páscoa fora de época, ou seja, teoricamente contra as leis do Senhor. Mas o Senhor enxerga as intenções do coração. Ele pega os sacerdotes e eles têm que fazer uma preparação rápida para aquilo, fora das leis, tinha que ser vários dias de santificação, mas ele faz da melhor maneira, ele faz e ele comemora essa festa fora de época. E a palavra vai dizer que o Senhor se agrada, que nunca houve uma festa assim, nem antes, nem depois de Ezequias. Ele compreendeu a graça. Mas essa mesma pessoa, lembra do que eu disse? O sol nasce tanto para os bons como para os ruins. Então essa mesma pessoa que estava nos caminhos do Senhor, ela sofreu uma perseguição. Diz que o rei Senaqueribe, que aqui representa o diabo, ele já tinha invadido no início logo do seu governo, ele tinha invadido Israel. Lembram-se que Israel e Judá eram separadas. Ezequias estava em Judá e o povo de Israel, que é a capital de Samaria, tinha sido invadido por Senaqueribe e ele levou vários cativos. E ali, gente, alguns anos depois, ele invadiu algumas cidades de Judá e estava com um cerco montado para cima do rei Ezequias. E aí o rei Ezequias, sabe o que ele fez? Ele temeu. O rei Ezequias, ele em vez de consultar o Senhor, essa pessoa que a gente pode trazer até a gente, cheia de fé, mas no momento que Deus provou a fé, a gente falhou. Ele confiou nas riquezas dele. Vai lá olhar. A palavra vai dizer que o rei Ezequias, ele vendeu todo o ouro, ele pegou o ouro e disse assim, oferece a ele para ele não invadir aqui, oferece tudo isso, Senaqueribe, que até as maçanetas das portas de ouro que Salomão tinha botado no templo, ele entregou ao seu inimigo, para ele não invadir Judá.
como acontece com todo mentiroso, porque Satanás é mentiroso, o inimigo é mentiroso. Ele voltou depois de algum tempo e não adiantou nada, mas agora Ezequias não tinha mais o que oferecer. Não tinha mais ouro, não tinha mais dinheiro. E agora? Como eu vou fazer que Senaqueribe não invada? E aqui traz uma reflexão muito linda para a gente. Sabe, os dias de chuva servem para a gente se aproximar do Senhor. Sabe, às vezes essas coisas estão tão fáceis em nossas mãos, a gente clamou tanto no momento difícil ao Senhor e as coisas vão ficando tão fáceis que a gente esquece de clamar ao Senhor. A gente resolve tudo por conta própria. A gente não ora mais com aquela mesma motivação que a gente orava quando o marido saiu de casa, quando a esposa saiu de casa, quando um filho saiu de casa, foi para as drogas, quando a finança está destruída, quando vem uma tribulação sobre as nossas vidas, a gente clama ao Senhor fervorosamente. Mas quando está tudo calmo, às vezes a gente esquece do Senhor. E não pode ser assim. E aí, gente, nessa segunda vez, ele aprendeu a lição. No momento que ele não tinha mais nada e ele deveria ter feito isso desde a primeira vez, e o Senhor teria libertado. Mas agora, pelo menos, ele aprendeu a lição. Então ele chega e ele vai dizer para o Senhor, olha o que ele está dizendo. Ele está escarnecendo o seu nome, Senhor. O Senhor não vai fazer nada. E o Senhor, ele envia um anjo que destrói todo o exército de Senaqueribe. E agora, Ezequias estava próximo dos seus 40 anos de idade. E tudo estava bem. E aí o profeta Isaías, porque o profeta Isaías junto com Ezequias, eles tinham um chamado forte para quebrar os ídolos, para quebrar os deuses daquela época. E gente, tudo aquilo que a gente coloca antes de Deus se torna um Deus, se torna um ídolo. Então, tinha um ídolo inclusive agora na vida de Ezequias, e era a vontade dele próprio. Porque ali Isaías entra no quarto, como diz o Senhor, e diz, assim diz o Senhor, você vai morrer. E ele foi tomado de uma enfermidade mortal. E ali, gente, Ezequias, ele olha para a parede e ele ora ao Senhor. E naquele momento ele vai clamar ao Senhor, ele vai dizer, Senhor, lembra-te que eu fui fiel. Senhor, lembra-te disso. Era um outro Ezequias, gente. Ele não estava mais tão quebrantado como ele estava ali quando Senaqueribe invadiu e ele estava pedindo auxílio ao Senhor. Agora ele estava lembrando ao Senhor dos feitos dele, como se ele dissesse, eu mereço, Senhor, então tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. É óbvio que o Senhor sabia o que viria pela frente. Mas o Senhor, ele tinha um propósito maior. E quando Isaías ia dando as costas, o Senhor falou, volte e diga ao rei Ezequias, eis que te dou mais 15 anos de vida. E ali ele falou outra coisa para o rei Ezequias, ponha a casa em ordem. E aqui talvez seja o momento mais forte dessa mensagem. Se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse, ponha a casa em ordem, reflita que daqui a 15 anos você vai morrer. Você continuaria em sua vida da mesma maneira que você está vivendo hoje? Vou ser mais ainda, um pouquinho mais drástico. Se ele disser, você tem mais 1 ano de vida, como você viveria esse último ano? É da mesma maneira que você vem vivendo? Vamos mais a fundo um pouquinho? Se há 15 anos atrás, o profeta, o Senhor, o Espírito Santo, te desse 15 anos de vida e agora você está vivendo o último dia de sua vida, a forma que você viveu até hoje, esses 15 anos, você faria diferente? Você traiu? Você mentiu? Você se distanciou do Senhor? Você está sem tempo para o Senhor, apenas cuidando de suas coisas? É uma reflexão forte. Se eu baguncei um pouco a sua mente aí agora, esse é o objetivo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã e Jesus Cristo está voltando e ele diz, eis que para aqueles que não estão se preparando, eu venho como um ladrão. Ponha a casa em ordem. O Senhor virou para ele e disse, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Te darei 15 anos de vida. Deus continua vendo suas lágrimas. Deus continua ouvindo o seu choro. Quebrante-se de novo. Volte ao primeiro amor.
E agora, para finalizar, a reflexão final. Ezequias teve 15 anos a mais e ele não pôs a casa em ordem. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Eu já curei pessoas aqui colocando a mão na coluna e a coluna sarando completamente. Câncer, obviamente, curei por meio de Jesus Cristo, nenhum mérito em mim e a fé daquela pessoa. E depois disso, essa pessoa nunca mais voltou à igreja. Aquela pessoa se distanciou de Jesus. Então, para Deus, mais vale ela ficar com câncer e ser salva? Ou ela curar da doença e ir para o inferno? Ele disse, sua mão direita te leva a pecar, arranca fora, porque é melhor entrar maneta no céu do que com as duas mãos ser lançado no inferno. Se seu olho te levar a pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois olhos serem lançados ao inferno. Ei, gente, quando Jesus Cristo entrou naquele barco, ele enriqueceu Pedro em uma noite, ou em uma manhã, porque ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Deus abarrotou o barco dele de peixes. E sabe o que aconteceu depois? Jesus falou assim, venda tudo. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus disse assim, deixe aí e venha ser pescador de homens. Toda a bênção que Deus te der não pode estar à frente dele. Ezequias, então, se esqueceu do Senhor. Ele teve uma vida normal. Ele gostava tanto das conquistas dele, das riquezas dele, que no final veio a rainha lá e ele mostrou todas as suas riquezas. Ele disse, não havia nada que ele não tivesse mostrado. Ele mostrou tudo, disse assim, olha como a gente é rico, olha como a gente prosperou, olha como a gente venceu os inimigos. E aquilo levou ele, e leva muitos de nós, ao pior período de todos os tempos, ao pior Deus, ao pior ídolo, ao pior, gente, a pior prisão que pode existir, a Babilônia. Sabe o que é a Babilônia? Que foi o período que representou aí o final da vida de Ezequias? São as distrações. É a gente só no videogame, só nos seriados de TV, só na televisão, a gente fazendo coisas que aparentemente não são pecados. A gente deixou de ir ao culto para ficar tomando uma cerveja, para ficar na farra com os amigos, ou para ficar dentro de casa, na piscina que Deus deu, no carro que Deus deu. E as bênçãos foram tantas que a gente esqueceu o Senhor. As distrações do mundo falaram mais alto. Essa é a Babilônia. A Babilônia discreta não é igual ao Egito. O Egito te leva de volta para o pecado, a Babilônia não. Ela apenas joga distrações, que aí o seu Deus deixa de ser o seu pai. O seu Deus, ele se torna secundário. E agora, a sua vida é o que mais importa. E Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse ganhará. Amados, Deus quer que você vá para o seu quarto, feche a sua porta, e tem um relacionamento com Ele, um relacionamento com o Pai. Não há como a gente fingir um choro estando sozinho com Deus. Quando a gente está numa igreja, numa roda de amigos, a gente pode fingir uma oração fervorosa, mas só a gente, Deus, não há como fingir. E para você que está se quebrantando novamente e voltando ao primeiro amor, Deus está dizendo nesse momento, ei, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Salmos 40, versículo 1 vai dizer, esperei pacientemente no Senhor. Ele inclinou os ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Segura essa palavra e seja forte, gente, para resistir às tentações das distrações do mundo e poder ouvir isso do Senhor. E no último dia, naquele dia que Ele voltar, ouvir dele, vem para o gozo eterno da vida eterna. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, eu gostaria de dedicar um tempo para que você compartilhe com mais pessoas, para poder instruir as pessoas no caminho que ela deve andar. Eu estimulo também a você clicar no link e fazer nossos cursos. Nós temos plataforma WhatsApp, tantas outras que vão tirar suas dúvidas e vai nos tornar mais sábios para a gente poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fique em paz, Deus abençoe e até a próxima.